Olá, amigos, irmãos do canal Conceito Bíblico. Olha eu aqui mais uma vez, me chamo Adriano Viana e você está comigo junto no canal Conceito Bíblico. Seja muito bem-vindo, mas por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta os vídeos, compartilhe e nos ajude para que esses vídeos venham alcançar mais e mais pessoas com esse conhecimento histórico profético da profecia de Apocalipse capítulo 13. Nós estamos numa série e se você quiser acompanhar desde o primeiro vídeo, desde a abertura até do primeiro vídeo até o último vídeo, eu criei lá no canal uma playlist, criei nesse canal uma playlist, né, de todos os temas que nós já abordamos em ordem lá do 1 até o vídeo atual, tá? E a série é Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer? É uma abordagem histórico-profética, usando o método historicista, né, de interpretação das profecias, mostrando o cumprimento da profecia na história e seu desenrolar final no fim dos tempos, tá? Meu amigo, nós estudamos no nosso vídeo passado que houve um momento em que a Igreja Romana teve o seu ápice, o poder máximo, que ela usou seu poder máximo quando ela tinha o poder de depor imperadores e colocar imperadores, tirar imperadores e colocar imperadores, tá? E muitas vezes aqueles que não concordavam com o que ela impunha, ela acabava excomungando as pessoas, né? Excomungar, não dando mais o direito dessa pessoa de alcançar a salvação, porque na teologia católica as bênçãos da salvação são dadas para os católicos, para os fiéis católicos, com as cerimônias dos sacramentos ali que são oferecidos, né? E aí a gente viu o poder máximo que ele tinha, mas só que a gente vê que vagarosamente a igreja alcançou seu poder máximo e ela foi perdendo essa influência no Estado, foi perdendo durante a história, e hoje nós vamos ver um ponto que vai nos mostrar, que é justamente o tema do nosso vídeo de hoje, razões para o declínio, que vai nos mostrar o que levou ao declínio do catolicismo, né? Na história do catolicismo. O que causou a diminuição do poder político do papado. E mais do que qualquer outra coisa, ela decorreu, essa diminuição do poder decorreu de uma renovação do conhecimento intelectual. De modo geral, a maioria dos pensamentos gregos e romanos foram esquecidos durante a parte da Idade Média, aproximadamente de 500 a 1000 depois de Cristo, né? Porém, no século XII, presenciou a redescoberta, vamos dizer assim, de uma antiga literatura, a de Platão, Aristóteles, Sócrates e de outros pensadores gregos. Isso acabou levando ao Renascimento, né? O Renascimento, período literário chamado Renascimento, que se iniciou lá no século XIV, perdurando até o XVI. O humanismo que enfatiza, né, a importância das soluções racionais para os problemas humanos, em detrimento das soluções ditadas pela religião ou pela igreja, né? Desenvolveu-se então a partir desse resgate do antigo saber. O Renascimento deu início a um processo de secularização, né? Que atingiu o ápice em nossos dias. E essa secularização levou ao fim do poder político papal. Essa secularização. E veja assim, dada a sua importância, nós vamos retornar a essas questões várias vezes, né, nos nossos próximos vídeos. Vamos retornar várias vezes. Por exemplo, um dos fatores que contribuiu para o declínio e a perda do poder papal na Europa foi a invenção da imprensa, né, por Gutenberg, ali pela metade do século XV, né, que propiciou ali uma explosão intelectual que muito contribuiu, né, para esse processo. Em 1500, casas impressoras já haviam sido estabelecidas em toda a Europa. Antes de Gutenberg, você tem uma ideia, alguém só poderia obter a cópia de um livro, como a Bíblia, né, tirando o exemplo, só poderia obter a cópia de um livro como a Bíblia se um escriba fosse contratado para copiá-la de forma manuscrita, palavra por palavra. Veja só o trabalho que não dava, né? O trabalho que não dava para copiar a Bíblia palavra por palavra. Isso, para você ter uma ideia, podia levar um ano inteiro para se produzir
uma única cópia da Bíblia. Isso é, se o escriba tivesse só aquele trabalho, de copiar só apenas a Bíblia para você, se não tivesse outro, né? Poderia durar muito mais. Obviamente, poucas pessoas nessa época possuíam um livro naquele tempo. E, na verdade, é uma realidade que a maioria dos indivíduos naquele período nem sabiam ler. Estavam ali à mercê daqueles que tinham um pouco de conhecimento e exploravam as pessoas com suas crendices e botando medo, usando o poder da religião nesse ponto, né? De repente, o Gutenberg, né, ele tornou possível ali a produção de centenas e centenas de cópias da Bíblia ou de qualquer outro livro numa questão de semana, de forma que qualquer pessoa de condição financeira modesta podia adquirir uma pequena coleção de livros, e os indivíduos ricos, né, se eles tivessem interesse nisso, indivíduos ricos podiam montar uma biblioteca considerável com milhares e milhares de livros, né? E cada vez mais pessoas nesse período, com a descoberta da imprensa, né, cada vez mais pessoas aprenderam a ler e o conhecimento começou a se espalhar rapidamente, porque tinha um fato nesse período que o catolicismo ele se alastrava onde havia ignorância. A ignorância aí se alastrava, ele vem pregar suas crendices, purgatório, inferno, tal, venda de indulgência, isso, aquilo, a supremacia papal. Onde havia ignorância, eles se alastravam, tá? Então, o nascimento da ciência moderna no fim do século XV e início do século XVI também deu um impulso, né, ao processo de secularização. Nós também não podemos, meus amigos, deixar de mencionar nesse ponto o matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que viveu lá pelo ano 1473 a 1543, que foi ele que desenvolveu a teoria de que os planetas giram em torno do Sol, contrapondo-se à ideia de que o Sol e os planetas giravam em torno da Terra. Tá? Naquela época, o papado ele se opôs ferrenhamente a Nicolau Copérnico, porque sua teoria contradizia o conteúdo de certas passagens da Bíblia que davam a entender que o Sol gira em torno da Terra e que este é o centro do universo. A Igreja Católica tinha essa ideia, né? Então, quando o Nicolau Copérnico disse, não, meu irmão, é a Terra, que os outros planetas que giram em torno do Sol, meu irmão, o homem foi perseguido igual um animal selvagem perseguindo um veado, tá? E essas passagens da Bíblia aí que eles usavam, no entanto, descrevem apenas a observação do nascer e pôr do sol. É claro que Copérnico estava certo, e a igreja romana estava errada. E de modo geral, os estudiosos afirmam que sua descoberta foi o que deu origem à moderna revolução científica, a descoberta de Copérnico, tá? E todo esse avanço no conhecimento fez com que pessoas de todos os lugares começassem a pensar por si mesmas. E a levantar aquele seguinte questionamento: será que tudo que a Igreja Católica nos ensina é verdade? Será que tudo que ela nos ensina é verdade? Porque o conhecimento começou a se ampliar, né? E aquelas pessoas que viviam na ignorância e eram mantidas cativas pelas crendices populares do catolicismo foram desabrochando e foram percebendo: será que tudo que eles ensinam é verdade? E aí eles começaram a buscar por si mesmos, nos livros, na ciência, e descobriram verdades que antes eram encobertas pelo catolicismo, porque eles tinham esse poder civil e religioso e acabavam que eles eram que controlavam o que eles queriam que as pessoas soubessem, tá ok? E quando os seres humanos começaram a pensar, questionam. Quando o ser humano começa a pensar, ele questiona. E quando questionam, eles começam a desafiar a autoridade estabelecida. E a religiosa é uma das primeiras que começam a ser contestadas. Pode ter certeza disso. O papado, ele ainda era uma força poderosa na política europeia, em torno lá dos anos de 1500, né? Mas sua autoridade passou a ser desafiada cada vez mais pela secularização. Aí nesse contexto surgiu quem? Martinho Lutero. Lutero não tinha nenhuma intenção de começar uma reforma quando pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Ele não tinha nenhuma intenção.
Ele escreveu suas declarações em latim, mas elas foram imediatamente traduzidas para o alemão e outros idiomas. Se dentro de 2 semanas as teses já haviam sido impressas e espalhadas por toda a Alemanha, dentro de 2 meses elas já haviam sido traduzidas para várias línguas europeias, impressas e espalhadas por todo o continente. E quando Roma percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais para deter o movimento popular a que Lutero inadvertidamente deu início. Então, o rompimento de Lutero com Roma teria sido impossível se a imprensa que permitiu a rápida propagação de informações. Teria sido impossível sem essa imprensa. Porque a imprensa ela permitia ou proporcionava a rápida propagação de informação ali rapidamente. Então, sem ela, essa reforma de Lutero teria sido impossível. Então, o ponto importante é que o aumento de conhecimento instigou as pessoas a desafiar a autoridade, nesse caso a autoridade papal. A imprensa possibilitou, portanto, que esse movimento desse um gigantesco salto, que em questão de semanas e de meses, veja que as teses de Lutero já estavam espalhadas por quase toda a Europa. E embora Lutero fosse profundamente religioso, o seu rompimento com Roma também contribuiu para o processo de secularização. O Papa Leão X, ele declarou heréticos os conceitos de Lutero e o convocou a entrevista em Roma. Entretanto, Lutero, ele tinha o apoio de Frederico III, que era o eleitor da Saxônia, o qual, sabendo que Lutero seria provavelmente aprisionado e executado em Roma, ele recusou-se a enviá-lo. O Papa não teve outra escolha. A não ser enviar representantes para confrontar Lutero na Alemanha mesmo. Várias dietas, dietas são reuniões, Várias dietas nas quais Lutero apresentou suas ideias aos representantes papais foram realizadas. Como se previa, todos eles declararam que as ideias do reformador eram heréticas. E no ano de 1521, Lutero foi excomungado da Igreja Católica Romana. Contudo, Frederico, o eleitor da Saxônia, o protegeu. Esse foi um grande desvio da maneira com que príncipes, reis e imperadores haviam lidado com hereges no passado. Se a igreja dissesse está excomungado, os príncipes, os imperadores, ou seja, o lado político da humanidade ia lá e executava aquilo que a igreja colocava. Mas isso aconteceu um grande desvio, com a maneira com que os príncipes, reis e imperadores lidavam ali com os hereges no passado. Com Lutero foi diferente. Então, durante centenas de anos, a igreja também havia confiado ao Estado a tarefa de punir os hereges. Mas Frederico se recusou a executar a punição que a igreja havia decretado contra Lutero. Ok? Então, a secularização estava em andamento. O poder do papado sobre os políticos europeus começou então a se aprofundar e sofrer um severo golpe. E para vocês terem uma ideia, como que foi uma das razões, uma das muitas razões para o declínio definitivo do catolicismo, em perder aquele poder temporal, civil e religioso que ele tinha sobre a mente das pessoas. Então, a invenção da imprensa e com a rápida propagação das mensagens de ideias em que as pessoas estavam famintas para buscar informação por si só, que fez com que a Igreja Romana começasse a declinar mais rapidamente. Meu amigo, esses aqui são pontos históricos que vão nos ajudar a entender, você vai chegar no momento certo. Nós estamos analisando aqui, por enquanto, a influência da besta do mal, do papado no passado, e como ela foi perdendo essa influência, nesse período de 1260 anos. Por isso, eu deixo com você aquela nossa velha frase. O conceito bíblico é:
certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E, por favor, se inscreva no canal Conceito Bíblico. Te aguardo. Valeu!